Pedro Guilherme de Abreu dos Santos, apelido Queixado. Pedro chegou no Fluminense em 2014 para integrar as categorias de base do clube. Ainda nas categorias de base, Pedro sagrou-se campeão brasileiro sub-20 em 2015. Nesse mesmo ano, havia sido campeão e artilheiro do torneio Third Party, realizado na Holanda, e campeão da Spax Cup, realizado na Alemanha. Em 2016, foi o principal artilheiro das categorias de base do Brasil, ao marcar 32 gols. Nos profissionais, Pedro estreou no dia 10 de março de 2016, com 19 anos, tendo assumido a titularidade do Fluminense após a saída de Henrique Dourado, um dos principais jogadores do clube. Porém, Pedro demorou um pouco para se acostumar aos profissionais. O seu primeiro gol pelo time principal aconteceu na vitória por 3-2 sobre o Criciúma no dia 24 de janeiro de 2017. Até o fim do Campeonato Carioca, tinha marcado 2 gols em 10 jogos, mas com apenas 5 jogos disputados como titular. No Campeonato Carioca de 2018, Pedro marcou 7 gols em 13 jogos, média de 0,54 por jogo. Concedeu 2 assistências, sagrando-se artilheiro da competição. Aos 20 anos, Pedro foi artilheiro do Campeonato Carioca mais jovem, jogando pelo Fluminense na era profissional. No Campeonato Brasileiro, ele teve muito azar, pois era o artilheiro da competição com 10 gols em 19 jogos, até sofrer uma contusão que o obrigou a fazer uma operação em setembro, afastando-se dos jogos pelo resto do ano. Mas no final foi eleito a revelação do campeonato pelos capitães dos times técnicos e jornalistas, com 10 mil votos a favor do jogador. Até 25 de agosto de 2018, além de artilheiro do campeonato, era o jogador que mais finalizava, e o segundo em participações diretas nos gols. Em 18 de abril de 2019, Pedro enfim voltou aos gramados, após 8 meses afastado, e tendo feito sessões intensas de recuperação. No Maracanã, contra o Santa Cruz pela Copa do Brasil, o atacante entrou no segundo tempo e teve chance de marcar, mas seu reencontro com as redes ficou para o dia 2 de maio de 2019, quando novamente voltou a entrar no segundo tempo, porém dessa vez aproveitando a oportunidade que teve e marcando o gol de cabeça no Fluminense na derrota diante do Santos da Vila Belmiro. No dia 5 de maio, marcou novamente de pênalti contra o Grêmio, em partida inusitada pelo placar de 5-4 para o tricolor carioca. E pelas circunstâncias do jogo, no qual o Fluminense começou perdendo por 3-0 e virou o placar, o Grêmio empatou e o Flu marcou na vitória, já nos acréscimos. No dia 31 de agosto de 2019, o Fluminense chegou a um acordo financeiro para negociar Pedro com a Fiorentina, dependendo da realização dos exames para a concretização do negócio. E a transação se concretizou. No dia 2 de setembro, após o jogador realizar exames médicos, ele fez sua estreia na Liga em 3 de novembro contra o Parma, como substituto de Kevin Prince Boateng. No dia 15 de janeiro, o Flamengo confirmou o empréstimo de Pedro, junto à Fiorentina. O acordo entre as partes teve duração até o final de 2020, com o valor de passe de compra fixado. Foi apresentado oficialmente no dia 23 de janeiro de 2020. Em sua estreia, no dia 3 de fevereiro contra o Resende, logo de cara marcou seu primeiro gol. Apesar de ter sido um gol contra, o árbitro da súmula assinalou o gol de Pedro. Também deu uma assistência para Bruno Henrique completar o placar na vitória de 3-1 pela Taça Guanabara. No dia 9 de dezembro, o Flamengo exerceu o direito de compra por 14 milhões de euros, cerca de 87 milhões de reais. Pedro terminou sua primeira temporada no Flamengo com 20 gols em 39 partidas, desempenho que lhe rendeu nova convocação à seleção brasileira. Marcou na vitória fora de casa contra o Goiás, no dia 18 de janeiro, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Em votação feita pela CBF, Pedro ganhou o prêmio de gol mais bonito da Copa do Brasil 2020, eleito com 83% dos votos do clube. Em 17 de abril, em seu primeiro jogo após voltar de uma lesão, Pedro marcou 2 gols do Flamengo no empate de 2-2 contra a Portuguesa Carioca. Na goleada do Flamengo sobre a União La Calera por 4-1, Pedro foi o autor do último gol do rubro-negro, com apenas 1 minuto em campo, sendo um golaço, driblando 3 adversários e tocando por cima do goleiro. Fez seu primeiro hat-trick pelo Flamengo no dia 1 de maio, na vitória por 3-0 sobre o Volta Redonda no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Em 18 de maio, fez o primeiro gol do Flamengo no empate em 2-2 contra a LDU, em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores, ajudando o clube a se classificar para a próxima fase do torneio. Em 30 de maio, Pedro fez o único gol na vitória de 1-0 sobre o Palmeiras, em jogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Voltou a marcar novamente em 1º de julho, na vitória por 2-0 sobre o Cuiabá, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E voltou a marcar em 18 de julho, fazendo o 4º na vitória de 5-0 sobre o Bahia, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após passar pelo maior jejum da carreira e ficar 8 jogos sem marcar gols, Pedro voltou a marcar em 9 de setembro, na vitória de 3-1 sobre o Palmeiras, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo seguinte, em 15 de setembro, Pedro entrou no segundo tempo e fez 2 gols do Flamengo na vitória de 2-0 sobre o Grêmio, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Voltou a marcar em 6 de outubro, fazendo o gol do rubro-negro no empate em 1-1 no Bragantino, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida seguinte, fez o primeiro gol na vitória de 3-0 sobre o Fortaleza, após cabeçada no escanteio cobrado por Andrés Pereira. Em 3 de outubro,
teve mais boa atuação, ao dar passe para Kennedy, fazer o primeiro gol, e fazer o segundo gol na vitória de 3-0 sobre o Juventude na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 20 de outubro, fez o gol no empate em 2-2 com o Atlético Paranaense. Em partida no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, completou 100 jogos com a camisa rubro-negra em 6 de dezembro, na derrota por 1-0 para o Santos na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No ano de 2022, em 2 de fevereiro, fez um dos gols na vitória de 3-0 sobre o Boa Vista, na 3ª rodada do Campeonato Carioca. Fez também em 3 de fevereiro, sendo o quarto na vitória de 5-0 sobre o Nova Iguaçu, válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Em 23 de fevereiro, fez o primeiro gol da vitória de 3-1 sobre o Botafogo, em jogo da 8ª rodada do Campeonato Carioca. Após ver seu pior jejum de balançar as redes do clube, voltou a marcar em 1º de maio, ao fazer o primeiro gol na vitória de 2-1 sobre o Altos, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. No jogo seguinte, em 4 de abril, entrou no segundo tempo. Logo em seu primeiro toque na bola, fez o gol de empate 2-2 contra o Talheres na fase de grupo da Libertadores. Na noite de 6 de julho, Pedro, em uma noite iluminada, fez 4 gols. O Flamengo deu um show no Maracanã e garantiu a classificação às quartas de final da Libertadores com placar de 7-1 contra o Tolima. Em jogo válido pela semifinal da Copa Libertadores da América de 2022, o Flamengo venceu o Vélez Sarsfield e Pedro, em atuação de gala, anotou um triplete, repetindo assim algo feito somente uma vez na história por um brasileiro. A marcar era exclusiva de Pelé, que marcou 3 vezes em 63 sobre o Botafogo. Com esses 3 gols, Pedro chegou a 11 gols na Copa Libertadores da América de 2022, marca que o igualava a Zico em 1981 e a Gabigol em 2021. O maior artilheiro do Flamengo em uma única edição do torneio continental. Com o gol marcado contra o Vélez Sarsfield da Argentina, em 7 de setembro, Pedro alcançou o ano mais artilheiro da carreira, além de ter se tornado o jogador do Flamengo com mais gols em uma única edição da Taça Libertadores. Em 1º de outubro de 2022, Pedro, em noite inspirada, marcou mais um hat-trick em 5 minutos de jogo, dessa vez em jogo válido pelo Brasileirão contra o Bragantino. Pedro encerrou a temporada com 36 participações diretas em gol, 29 tentos e 7 assistências, em 59 jogos, sendo essa a melhor temporada do atacante com um ano. Além de ser eleito o melhor jogador da Libertadores de 2022, ele foi artilheiro da competição, com 12 gols, tendo feito 2 hat-tricks durante a campanha do título. Pedro iniciou a temporada com a camisa 9, num jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Logo no primeiro tempo, Pedro balançou as redes em finalização por fim. Em seguida, serviu o Gabigol. Na segunda etapa, o atacante aplicou o drible sensacional na defesa da Portuguesa e serviu o Fabrício Bruno. E assim terminando com o melhor em campo. Em 25 de janeiro de 2023, o Flamengo anunciou a ampliação do contrato de Pedro até dezembro de 2027, já que o contrato inicial previa o término do vínculo até dezembro de 2025. No dia 28 de janeiro, Pedro marcou o gol de calcanhar, o terceiro gol na derrota do Flamengo para o Palmeiras por 4-3 na Supercopa do Brasil, no Mané Garrincha, em Brasília. Em 7 de fevereiro, na estreia do rubro-negro no Mundial de Clubes, o Flamengo foi derrotado pelo Al Hilal por 3-2 na partida válida pela semifinal pelo torneio intercontinental. Apesar de não chegar à final, Pedro foi responsável pelos tentos do duelo, tornando-se o segundo jogador do Flamengo a marcar em todas as atuais competições de primeiro nível, do Carioca ao Mundial FIFA. Na disputa do terceiro lugar, o Flamengo venceu o Al Ahly 4-2 no estádio IBN Batouta, em Tanger. Os gols do rubro-negro foram marcados por Gabi e Pedro, com cada um fazendo 2 gols. Assim, Pedro finalizou a competição com 4 gols, terminando como artilheiro do torneio e voltou a marcar contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Em 15 de março de 2023, o jornal uruguaio É o País anunciou que Pedro foi eleito o Rei da América de 2022, de melhor jogador de futebol sul-americano da temporada. A vitória do Flamengo sobre o Vasco por 3-1 e garantiu a classificação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca em 19 de março, teve Pedro como principal responsável. Ele participou dos 3 gols rubro-negros, ao anotar 2 vezes, e realizar uma assistência para Ayrton Lucas. Em 1º de abril de 2023, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O segundo gol foi marcado por Pedro. No dia 26 de abril, Pedro anotou 4 dos 8 gols do Flamengo na goleada por 8-2 sobre o Maringá no Maracanã pela Copa do Brasil. No dia 29 de julho, Pedro foi agredido pelo preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, após o jogo em que o rubro-negro venceu o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o jornal O Tempo de Minas, Pedro conversava com a família ao telefone, quando foi agredido pelo membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Para se defender, Pedro tirou a mão do preparador do rosto dele, momento em que levou um soco, que lhe causaram lesões na boca e na mandíbula direita. Pedro, sem dúvidas, foi o melhor atacante do Flamengo na temporada, mesmo alternando entre o banco de reservas e a titularidade, desde o início do ano. Ele terminou com 61 jogos, 48 como titular, e anotou 35 gols e deu 4 assistências.
No ano de 2024 está sendo fantástico para Pedro, pois seu comandante é Tite, treinador que gosta muito do atacante, e deixou ele como titular no lugar de Gabigol para nunca mais sair. Em 15 de fevereiro, Pedro anotou um hat-trick na vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Bangu pela 8ª rodada do Campeonato Carioca de 2024. No dia 30 de março, Pedro anotou 2 gols do Flamengo sobre Nova Iguaçu por 3-0 no jogo de ida da decisão do estadual. O segundo gol, inclusive, foi o número 13.000 da história do clube. No Campeonato Carioca de 2024, Pedro foi o artilheiro isolado. Ao todo, o camisa 9 marcou 11 gols no torneio. Essa foi a primeira vez que ele conquistou esse título individual pelo Flamengo. Antes, em 2018, Pedro já havia sido artilheiro do Carioca defendendo o Fluminense. No Campeonato Brasileiro até agora, Pedro tem 7 gols e, sinceramente, sendo o melhor centroavante do Brasil. Ninguém entende como ele não foi para a Copa América com o Dorival Júnior. E pelo que vimos da eliminação do Brasil para o Uruguai, Pedro fez muita falta. A trajetória de Pedro na seleção começou desde cedo, e não seria novidade se ele fosse mais vezes convocado. Em 17 de agosto de 2018, ele foi convocado por Tite para defender a seleção brasileira, na primeira convocação feita após a Copa do Mundo de 2018. O atacante defenderia a camisa da seleção em 2 amistosos. No entanto, contundiu-se e foi cortado. O seu antigo companheiro, o Fluminense, Richarlison, foi chamado em seu lugar. Após se recuperar de contusão, foi convocado para integrar a seleção brasileira olímpica, que disputou o torneio Toulon em 27 de maio e 15 de junho de 2019. No dia 6 de novembro de 2020, Pedro foi convocado por Tite para as partidas contra a Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Antes disso, no dia 26 de outubro, já havia sido anunciado que Pedro estava na lista de suplentes. Ele fez sua estreia em 14 de novembro de 2020 contra a Venezuela. Após boa fase do Flamengo no dia 9 de setembro de 2022, voltou a ser convocado para disputar os amistosos contra Gana e Tunísia. Foi reserva em ambos os jogos, mas marcou um gol na partida de 5-1 da seleção brasileira contra a Tunísia. Em 7 de novembro de 2022, a gente anunciou a convocação da seleção para a Copa do Mundo de 2022. Entre muitos nomes certos no Catar, o de Pedro foi chamado para disputar o torneio. Pedro fez sua estreia na Copa do Mundo na partida entre Camarões 1 Brasil 0, jogo válido pela fase de grupos, no Estádio Nacional de Lusail. Pedro estava em campo na eliminação da seleção brasileira nas quartas de final, depois de perder nos pênaltis para a Croácia. Ele atuou contra os croatas por 36 minutos, teve uma finalização certa e errou apenas um passe. Escolhido para cobrar uma das finalidades, ele conseguiu converter. Pedro tem 1,85 de altura, sendo um típico centroavante de área, possui desenvoltura dentro da área e fora dela, fazendo bem os papéis de pivô e finalizador. Em 2018, mostrou múltiplos recursos ao protagonizar dribles, cabeçadas e finalizações com as 2 pernas, além de ter participado de gols com passe de peito, e em 2024 já faz o mesmo. Pedro também se destaca por marcar gols em chutes de fora da área e por ter estrela, tendo participado de gols decisivos. Aos 27 anos, Pedro conquistou quase tudo no Brasil. Acho que agora ele poderia tentar uma Copa do Mundo para a seleção.